Tudo bem? Tudo bem, cara. Posso começar então? Pode sim. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite, mais uma vez, um prazer, uma alegria estarmos nesse contato mensal, né, a respeito de questões atinentes à reflexão espírita. E para nós outros aqui, enquanto estudiosos da doutrina espírita, é muito importante que venhamos a refletir a respeito da circulação dos pensamentos e de que modo isso, né, alcançou um horizonte de circulação, de pertinência, de profundidade para uma época, e de que modo esses resultados, né, recortados e datados num tempo histórico, de que modo eles são filtrados e nos chegam ao tempo presente. Eu acho que é muito importante a gente fazer uma espécie de estudo comparado, uma análise comparada, com o propósito de mensurarmos mentalidades e vermos de que maneira alguns vieses, alguns aspectos, algumas perspectivas, elas possam ser repensadas com o propósito de estabelecermos um crivo de razão, e nesse crivo de razão, de que modo podemos, claro, sustentarmos ainda algumas perspectivas, quanto, claro, poderemos também, fazendo ainda o uso dessa mesma razão, marcarmos, claro, as limitações de determinados horizontes. Eu acho que isso tem de valer para todo e qualquer assunto, independentemente do nome que expose essa posição, essa perspectiva, esse horizonte, essa apreciação. Então, como Kardec já havia dito outras vezes, né, o Kardec já havia proposto essa reflexão, a reflexão de que devemos analisar toda e qualquer mensagem, independente de quem assine essa mensagem. Eu acho que essa advertência do Kardec, em que devemos analisar toda e qualquer mensagem, independente da persona que esteja por trás da mensagem, isso eu acho que vale tanto para os encarnados, quanto para os desencarnados, quanto para os encarnados. Então, se o Kardec diz que devemos apreciar os textos e estabelecer um crivo de razão para não sermos alvos fáceis de mistificação, de engodo, de leitura ingênua. Eu acho que isso pode ser aplicável, inclusive, ao próprio texto do Kardec. A gente pode tentar fazer isso. Se ele nos aconselha a fazer isso com os outros, por que não fazer com ele próprio? Claro? Então, eu acho que é importante isso. E como nós outros, enquanto espíritas, não estabelecemos relações personalistas, pelo menos não deveríamos fazê-lo, a ideia aqui é não se vincular numa defesa tácita e a priori de nome qualquer, de nome nenhum. Então a gente pode discutir tudo e todos, sem que haja nisso um desrespeito à persona de A ou B. Percebe? Não? Então, discutir o texto de Kardec, nós não vamos desrespeitar o Kardec, nós vamos fazer o que ele próprio aconselhou que fizéssemos, com todo e qualquer pensamento que nos chega. Tá claro, não? Então, eu acho que é importante a gente iniciar, obviamente, problematizando a experiência do século XIX, no que tange a mentalidade cientificista, que dizia, obviamente, uma perspectivação um tanto quanto assimétrica e hierárquica, na consideração daquilo que eles pensavam como civilização. A gente sabe que o eurocentrismo, né, que nos chega inclusive desde o século XVI, quando encontramos os europeus já invadindo os vários lugares, tanto das Américas quanto do Oriente, a África, etc., eles lá chegavam com a pretensão de serem o topo da cadeia intelectual, ou seja, os civilizados, e todos aqueles que fossem diferentes ou diversos da régua que eles estabeleciam,
eram imediatamente classificados como bárbaros, como selvagens, como primitivos. Então, esse eurocentrismo ele foi desastroso. Hoje, com os olhos do nosso tempo presente, nós hoje reunimos elementos para pensar e constituir uma crítica de bastante cuidado e, ao mesmo tempo, de rejeição em relação a esses posicionamentos, a essas posturas. O europeu se colocando sempre num patamar pedante, superior, altivo, como se representassem mesmo um lugar quase que intocável, né? E os demais todos que não se reconhecessem nesse mesmo patamar, nessa mesma camada, eram imediatamente colocados sabe, num lugar de subalternidade, de sujeição, de inferioridade. E, obviamente, hoje não se admite mais esse tipo de postura, menos ainda de argumentação. Bem, e, obviamente, isso que estava dito e validado e que era muito circular, de um modo, inclusive, quase que indiscutível, em conteste, naquele contexto do século XVI, XVII, chega, em muita conta, ainda muito marcado no século XIX. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o século XIX predominantemente cientificista tende a reivindicar o europeu essa posição de primazia. Ele se arroga a esse lugar de superioridade. Ele se auto, né, eh, se autopõe num lugar de civilizado, enquanto os demais eram vistos como o avesso disso. A gente hoje, claro, tende a problematizar, a discutir, a rejeitar esse ar pretensioso, né, desse eurocentrismo problemático, para dizer o mínimo com palavras muito cordiais, né, tentando ser ao máximo cordial aqui, para não ser indelicado, né? E, obviamente, isso chega à época do Kardec. O Kardec é um europeu, o Kardec é um francês, forjado e formado num contexto em que essas noções e essas posições eram circulares, tá claro? E, obviamente, nós temos de considerar que os discursos e as mentalidades são, claro, arranjos forjados na mentalidade do seu próprio tempo, do seu próprio recorte histórico. Mesma coisa o Kant dizia no século anterior. Né? No século anterior, virando para o século XIX, a virada do 18 para o XIX, o Kant também tinha uma posição de eurocentrismo na consideração do europeu como o topo da cadeia intelectual, e todo aquele que não fosse europeu era visto como selvagem. Outros tantos nomes, inclusive muito é, prestigiados na ciência daquele tempo, também alimentavam posicionamentos quanto, digamos assim, é, a crença de que eles se consideravam é, num prisma superior, um prisma que marcava realmente uma posição de prestígio, de privilégio e de primazia. Então, é isso aqui eu acho que é importante se entender. Agora, eu acho que também é válido e é importante que, como nós aqui estudamos autores e textos na consideração do sujeito histórico a que cada qual, né, fez parte do qual da sociedade em que cada sujeito participa, nós vamos analisar o Kardec com essa mesma ideia, com essa mesma noção. Então, por exemplo, se sabe que o Kardec ele fez parte da sociedade de frenologia naquela época. Tudo bem, ele foi um membro da sociedade de frenologia. E se usa costumeiramente essa ideia de que o Kardec era próximo,
interessado nas questões que a frenologia circulava, debatia, a ideia é com clareza, se pensar que o Kardec assimilava todo o leque, todo o conteúdo da frenologia e, portanto, era tão somente mais um dos seus difusores. Então, o Kardec como que houvesse abraçado a frenologia, de um modo inconteste, de um modo total, sem nenhum filtro, como se o Kardec fosse um sujeito, um intelectual muito cordato, muito passivo, e não estabelecesse a razão, né, como ele mesmo apregoava. Isso eu acho problemático, porque aí é colocar o Kardec numa, numa bandeja de aceitação irrefletida, acrítica, passiva, como se aquilo né, houvesse entrado na cabecinha do Kardec sem barreiras, sem dificuldades. Isso eu acho também muito problemático. Então, por exemplo, quando a gente vai na Revista Espírita de 1862, temos o famoso texto Frenologia Espiritualista e Espírita. Está lá em abril de 1862, um texto chamado Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra. E aí nós vamos encontrar, nesse texto do Kardec, lá na Revista Espírita, um conjunto de perguntas que eram circulares entre os frenólogos, entre os estudiosos da frenologia. Tudo bem? E a ideia é pensar de que modo esse texto do Kardec está fazendo ou expondo a um debate tais ideias, ou se ele está completamente adeso, aderente a essas mesmas ideias. Tudo bem, não? Então, primeiramente, a gente teria de pensar essas ideias frenológicas como, claro, uma ideia muito penetrante, muito marcante, muito circular para a época. E o Kardec não se fez ausente desse debate. É possível a gente fazer compartilhar aqui, ó? Será que dá? Vamos ver se dá para compartilhar. Eu queria compartilhar com vocês. Vamos ver se dá. Um O pouquinho, anfitrião não está Carlos, só um permitindo. pouquinho. Vamos lá, vamos ver. Aqui. Agora eu acho que eu posso, quer ver? Eita, que agora eu posso. Agora vai. Estão enxergando aí ou não? Sim, só põe em modo de apresentação. Isso, vamos lá. Ó, tá aí, ó, o texto, aliás, a projeção do Kardec. E aí, quando a gente começa lá do início, do princípio, né, as ideias desse texto, lá de 1862, as perguntas que vêm são bastante problemáticas. A raça negra é perfectível? Segundo algumas pessoas, esta questão é julgada e resolvida negativamente. Se assim é, e se esta raça é votada por Deus a uma eterna inferioridade, segue-se que é inútil nos preocuparmos com ela e que devemos nos limitar a fazer do negro uma espécie de animal doméstico preparado para a cultura do açúcar e do algodão. Porque circulava a época de que os negros eram intelectualmente limitados, portanto, apenas habilitados para atividade braçal. Tudo bem? O pensamento escravista, né, que estava, sobretudo, validado por pretensas noções cientificistas, atestavam esse lugar de subalternidade do povo negro. Tá claro ou não? Então é o que o Kardec está questionando. Ó. Se o negro não é, a raça negra não é perfectível, o lugar é de uma subalternidade e a gente não segue adiante, já está resolvida a questão. Tudo bem? Entretanto, a humanidade, tanto quanto o interesse social, requer um exame mais cuidadoso. É o que tentaremos fazer, mas como uma conclusão desta gravidade, num ou noutro sentido, não pode ser tomada levianamente e deve apoiar-se em raciocínio sério,
pedindo permissão para desenvolver algumas considerações preliminares que nos servirão para mostrar mais uma vez que o Espiritismo é a única chave possível de uma multidão de problemas, insolúveis com o auxílio de dados atuais da ciência. Parece que o Kardec não está de todo aderente aos dados atuais da ciência. Ele está percebendo que os dados atuais da ciência não dão a dimensão que ele pensa ser pertinente, plausível ou mesmo desejável. A frenologia nos servirá de ponto de partida. Exporemos sumariamente as suas bases fundamentais para a melhor compreensão do assunto. Então, parece-nos aqui que ele vai tentar apresentar quais ideias circulares da frenologia estão ali validando, né, aspectos que dizem respeito à perfectibilidade da raça negra. Então, parece que esse texto, aqui nesse sentido, está marcando muito mais as posições frenológicas. Tudo bem? Inicialmente. O exame frenológico dos povos pouco inteligentes constata a predominância das faculdades instintivas e a atrofia dos órgãos da inteligência. Então, isso é um exame espírita ou frenológico? Parece-nos, por aqui, que se trata de um exame frenológico. Aquilo que é excepcional para nos povos avançados é a regra em certas raças. Por quê? Será uma injusta preferência? Não, é sabedoria. A natureza é sempre previdente, nada faz de inútil. Ora, seria inútil dar um instrumento completo a quem não tem os meios para dele se servir. Os espíritos selvagens são ainda crianças, se assim podemos nos exprimir. Neles, muitas faculdades ainda estão latentes. O que faria o espírito de Hottentot no corpo de um arado? Seria como alguém que nada sabe de música diante de um piano excelente. Por uma razão inversa, o que faria o espírito arago no corpo de um Hottentot? Aqui eu acho que poderíamos levantar uma problemática. Mesmo que depois a gente tente sustentar que o Kardec vai repudiar a experiência racista, eu particularmente enxergo problemas no campo da semântica ou do léxico dispensado na apreciação do tema. E, obviamente, isso é próprio de uma mentalidade eurocêntrica, do qual Kardec não se faz ausente, que, claro, vai se utilizar da linguagem disponível, da mentalidade disponível, inclusive para a produção de imagens, de metáforas, de semânticas, de sentidos. Então, a gente pode discutir se o Kardec era racista ou não. A gente vai tentar discutir isso mais adiante. Mas que a linguagem dele estava intimamente racializada, e, portanto, enxergaríamos aqui alguns problemas, isso acho que não nos parece muito difícil de demonstrar. Tudo bem? Ele faz uso de uma terminologia, de um léxico, em que a racialização, pelo menos, se faz um tanto quanto problemática. Tudo bem? Não. Esse eu acho que é um ponto que a gente não pode abonar o Kardec. Ele é um intelectual que está dialogando com o seu tempo, fazendo uso das terminologias e das imagens que são próprias do seu tempo. Então, isso aqui é importante enxergar que o Kardec é uma pessoa do século XIX, datado naquele contexto, forjado nos valores, na cultura, no eurocentrismo, nas imagens que são próprias daquela época. Seria como Ulisses diante de um piano, contendo apenas algumas cordas desafinadas, das quais o seu talento não conseguiria jamais tirar sons harmoniosos. Arago entre os selvagens, com todo o seu gênio, será tão inteligente quanto pode ser um selvagem, e nada mais. Jamais será, numa pele negra, membro do instituto. Seu espírito induziria o desenvolvimento dos órgãos? Órgãos fracos? Sim. Órgãos rudimentares? Não. Tudo bem? Então, essa ideia está na pauta da frenologia. O Kardec depois vai desenvolver uma pauta que é importante, que é a distinção entre frenólogos materialistas e frenólogos espiritualistas. Tudo bem? Ele vai depois repudiar a frenologia materialista e ele vai tentar ver de que modo dá para aproveitar alguns horizontes da frenologia espiritualista.
A natureza, portanto, apropriou os corpos ao grau de desenvolvimento dos espíritos que neles devem encarnar. Eis porque os corpos de raças primitivas possuem menos cordas vibrantes que os das raças adiantadas. Essa discussão de raça primitiva e raças primitivas e raças adiantadas constava do discurso frenológico. Tudo bem? Não? Isso aqui está no horizonte do discurso frenológico. Há, pois, no homem dois seres bem distintos: o espírito, ser pensante, o corpo, instrumento das manifestações do pensamento. Mais ou menos completo, mais ou menos rico em cordas, conforme as necessidades. Elas são perfectíveis para o espírito que se desenvolve através de várias migrações, em cada uma das quais adquire pouco a pouco as faculdades que lhe faltam. Mas, à proporção que essas faculdades se ampliam, necessita de um instrumento apropriado, como uma criança que cresce precisa de roupas maiores. Ora, sendo insuficientes os corpos constituídos para o seu estado primitivo, necessitam encarnar em melhores condições, e assim por diante à medida que progridem. Essa é uma base da frenologia espiritualista. Tudo bem? Então, o Kardec simplesmente está demonstrando como é que a frenologia marcava essa posição. Assim, as raças perfectíveis pelo corpo, pelo cruzamento com raças mais aperfeiçoadas, que trazem novos elementos, aí enxertando, por assim dizer, os germes de novos órgãos. Esse cruzamento se faz pelas migrações, as guerras e as conquistas. E sob esse ponto de vista, há raças, como há famílias que se abastardam, tudo bem? Que não se misturam sangue, que se não misturarem sangue diversos. Sob esse ponto de vista, não quer dizer necessariamente que seja o dele. É o ponto de vista da fenomenologia da época, tudo bem? Então, diz a respeito dos negros escravos. Os são seres brutos, tão pouco inteligentes, seria trabalho perdido querer instruí-los. É uma raça inferior, incorrigível e profundamente incapaz. Tudo bem? Essa frase, são seres brutos, tão pouco inteligentes, seria trabalho perdido querer instruí-los. É uma raça inferior, incorrigível e profundamente incapaz. Essa é a ideia do Kardec, ou ele está pondo aspas, porque é o que se diz a respeito dos negros. Deu para entender, gente? Eu já vi gente pegando esse trecho para dizer que é Kardec que está dizendo isso. Ele está dizendo, ó, circula por aí, é o que se diz dos negros, circula por aí que eles são brutos, pouco inteligentes, e, portanto, não seria perda de tempo querer instruí-los. Uma raça inferior, incorrigível, profundamente incapaz. A teoria que acabamos de dar permite encará-los sob outra luz. Na questão do aperfeiçoamento das raças, deve-se sempre levar em conta dois elementos constitutivos, o espiritual e o corporal. É preciso conhecer um e outro, e só o Espiritismo nos pode esclarecer sobre a natureza do elemento espiritual, o mais importante, por ser o que pensa e que sobrevive, enquanto o corpo destrói. Tudo bem? Então, ele está fazendo aqui uma distinção que a gente precisa pensar e problematizar. Tudo bem? Essa é a ideia. Assim como a organização física, assim como a organização física, ah, assim como a organização física, os negros são sempre os mesmos. Como espírito, trata-se sem dúvida de uma raça inferior, isto é, primitiva. São verdadeiras crianças às quais muito pouco se pode ensinar. Esse assim quer dizer o que se pensava a respeito dos negros. Assim, ou seja, pensando daquela maneira, como organização física, os negros são sempre os mesmos, né? Raça inferior, primitiva, verdadeiras crianças às quais pouco se pode ensinar, mas por meio de cuidados inteligentes é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso que levarão para uma outra existência que lhes permitirá mais tarde tomar um envoltório em melhores condições, trabalhando, Então, essa ideia que circulava, tudo bem? Naquele contexto, naquele contexto. Agora, a gente precisa pensar se o Kardec vai encampar todas essas ideias que circulavam
tanto na frenologia do ponto de vista materialista, quanto entre a frenologia do ponto de vista espiritualista. Claro, a gente vai tentar pensar de que modo e qual é o lugar que se confere à constituição corpórea. Tudo bem, gente? Qual é a ideia que se coloca ou que se refere? Então, é importante, por exemplo, o item 207 de O Livro dos Espíritos, em que está dito lá: o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas a consanguinidade. Então, a questão biológica aqui é própria da ideia corpórea. O espírito está em outro horizonte. Essa é uma ideia importante de ser aquilatada e considerada. E aí, olha o que está dito na Revista Espírita de 1861. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas, e sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Ou seja, se pensarmos pelo viés reducionistamente biológico, tendemos a cair em um discurso, né, de uma lógica de supremacia, de uma superioridade de uma raça que se pensa civilizada e, obviamente, tende a catalogar as demais, estranhas a ele, como inferiores, primitivas, selvagens, etc. E, portanto, a consideração nas distinções estabelecidas entre os homens pelos critérios corporais tende a desaguar em estúpidos preconceitos. Tudo bem? Não? É isso que basicamente o Kardec está dizendo. Ou seja, se eu considerar pelo um viés biológico, as teorias frenológicas vão dar base para se encaminhar à constituição de discursos preconceituosos. Tudo bem? Agora, no tocante, agora lá no Livro dos Espíritos, lá no item 222, no tocante à sexta pergunta, dirão sem dúvida que o Hottentote é de uma raça inferior. Agora, o Kardec está dizendo isso, pessoas? É o Kardec que está dizendo isso? Olha o que está dito, ó, dirão sem dúvida. Então, outros estão dizendo isso, que o Hottentote é uma raça inferior. Então, tem muita gente que coloca isso aí na boca do Kardec. Vocês já viram isso, né? Olha o que o Kardec está dizendo dos Hottentotes, mas o Kardec não está dizendo isso. Ele está dizendo que outros estão dizendo isso. Ó, dirão, um plural aí, dirão, sem dúvida, que o Hottentote é de uma raça inferior. Percebe? Às vezes eu acho que tem um dado de maldade, de má fé. Ou pode-se ter um dado de ignorância. Tudo bem, não? Às vezes eu não sei distinguir uma da outra. Às vezes eu não sei, às vezes eu vejo alguns dizendo, às vezes eu não sei se é má fé ou se é ignorância. Porque estão jogando na conta do Kardec, tudo, indistintamente. Está dito aqui que o Kardec está dizendo o quê? Ó, dirão por aí, ó, estão dizendo por aí. Não é necessariamente ele quem disse isso. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Aliás, deixa eu fazer aqui deixa eu transferir aqui. O tema de hoje eu estou tomando o tema de hoje, sobretudo por um convite feito pelo Anatólio. O Anatólio já há um bom tempo já havia dito a respeito, então hoje eu estou dedicando ao Anatólio essa provocação. E eu prometi, né, Anatólio? Eu falei, Anatólio, uma hora eu vou tratar disso. O Anatólio falou, Carlos, fala um dia sobre a questão do racismo em Kardec. Falou, calma, segurai-vos, eu vou falar disso. Então, hoje foi a provocação que o Anatólio produziu, então o Anatólio é o responsável. Qualquer coisa joga tudo na conta dele. Ele é que é o culpado disso. Tudo bem, Anatólio? Segura a bronca aí. Hein? Agora, olha aqui.
No tocante à sexta pergunta, dirão sem dúvida que o Hottentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hottentote é ou não humano. Se é humano, por que teria Deus, a ele e a toda a sua raça, deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Olha que é uma pergunta. Kardec está fazendo questionamentos. Ele não está afirmando. Se não é, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Percebe que a doutrina espírita está tentando ir para além dessas perspectivas biológicas, corpóreas, reducionistas. Então, parece-nos que o Kardec não se quer prender a essa camisa de força. Não obstante, a linguagem, as imagens, a semântica, o léxico, às vezes, do Kardec, não desmente a época, né, no qual ele participa. Às vezes a linguagem dele também ele faz uso do que era disponível enquanto ideias circulares naquele seu tempo. Agora ele diz, para ela não há muitas espécies de homens, mas apenas homens. Para ela quem? Para a doutrina espírita. Para a doutrina espírita, não há muitas espécies de homens, mas apenas homens, seres humanos, cujos espíritos são mais ou menos atrasados, mas sempre suscetíveis de progredir. Isto não está mais conforme a justiça de Deus? Então ele pega a ideia circular, biológica, tudo bem, preconceituosa ao extremo, que acaba instituindo esses estúpidos preconceitos de cor, e diz que a ideia espírita é mais larga do que essas ideias circulares. Tudo bem, gente? Por favor, qualquer coisa vocês me intervenham. Posso dizer besteiras aqui, eu posso fazer. Às vezes é uma leitura que eu estou fazendo, nem sempre pode corresponder ao que alguns possam entender também desse mesmo texto. Pode ser, gente? Então fiquem à vontade para discordar. Estamos aqui entre amigos. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Aí vamos aqui, ó, vamos continuar no Kardec aqui, vamos continuar. Do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam característicos tipos particulares, que não permitem se lhes assinarem uma origem comum. Há diferenças que, evidentemente, não são simples efeito do clima, pois que os brancos que se reproduzem nos países dos negros não se tornam negros e reciprocamente. O ardor do sol tosta e brune a epiderme, porém nunca transformou um branco em negro, nem lhe achatou o nariz, né? E tá. Há, pois, de se considerar as raças negras, mongólicas, caucásicas, como tendo origem própria, como tendo nascido simultâneos ou sucessivamente em diversas partes do globo. Ou seja, não se tem aqui a base de um tronco comum do tipo adâmico. Tá claro, não? O espiritismo não é partidário da crença religiosa de uma raça adâmica, de um tronco comum. O cruzamento delas produziu as raças mistas secundárias, os caracteres fisiológicos das raças primitivas constituem indício evidente de que elas procedem de tipos especiais. Então, a pluralidade de troncos, está claro ou não? Essa é uma ideia que está, né, que talvez envolva mais a ideia do Kardec do que uma ideia religiosa do tipo Adão e Eva. Aí vem uma questão importante. O negro pode ser belo para o negro, como um gato é belo para um gato, mas não é belo em sentido absoluto, porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos acusam a materialidade dos instintos. Podem exprimir as paixões violentas, mas não podem prestar-se a evidenciar os delicados matizes do sentimento, nem as modulações de um espírito fino. Turma, aqui eu acho que é um trecho que a gente pode considerar vivamente problemático no Kardec, tá claro? Mas é óbvio que nesse trecho vivamente problemático o eurocentrismo de que ele faz parte. É um eurocentrismo de que isso diminui, isso, sabe, ameniza? Não, não diminui o trauma, não ameniza. Só diz que, infelizmente, né, o léxico do Kardec ainda se faz marcar pelo resultado histórico do qual ele é parte. Tá claro? Daí podemos, sem fatuidade, creio. O que é o creio?
é uma visão que ele tem. E que a gente, com todo o respeito, pode validar ou rejeitar. Tudo bem, não? Então, daí podemos, sem fatuidade, creio, dizer-nos mais belos do que os negros e os hotentotes. Isso é a ideia de europeu. Mas também pode ser que, para gerações futuras melhoradas, sejamos o que são os hotentotes em relação a nós. E quem sabe se quando encontrarem nossos fósseis lá no futuro, eles não os tomarão por pelos de alguma espécie de animais. Então ele está dizendo, ó, o olhar que temos é o critério de beleza. No critério de beleza, eu, europeu, me acho mais belo do que um negro. Tudo bem, não? Discutível? Discutível. Por que isso é discutível? Olha o que ele diz. Será a beleza coisa convencional e relativa a cada tipo? Ah, agora sim. O que para certos povos constitui a beleza, não será para outros horrenda fealdade? Será que o europeu, sendo alvo do olhar dos africanos, não são vistos como feios também, segundo o critério, né, de um africano? Os negros se consideram mais belos que os brancos e vice-versa. Ou seja, eles também acham o contrário. Eu, Kardec europeu, me acho mais belo. O africano pode achar a mesma coisa, em via oposta. Ele pode se achar mais belo do que um europeu, porque o critério de beleza é relativo, não é absoluto. Nesse conflito de gostos, haverá uma beleza absoluta? Em que ela consiste? Somos realmente mais belos do que os hotentotes e os cafres? Percebe, não? Então, aquilo que ele havia afirmado antes, ele está dizendo, peraí, não. A ideia que eu tenho é uma ideia relativa ao meu critério de beleza. Tudo bem, não? Essa questão é que, à primeira vista, parece estranha ao objeto dos nossos estudos, a eles, no entanto, se prende de modo indireto e entende com o futuro mesmo da humanidade. Ela nos foi sugerida, assim como a solução, pela seguinte passagem de um livro muito interessante, muito instrutivo, As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, de Charles Richard. Tudo bem? Então, é uma importante. O autor combate a opinião dos que sustentam a degenerescência física do homem desde os tempos primitivos. Refuta vitoriosamente a crença na existência de uma primitiva raça de gigantes e empreende provar que, do ponto de vista físico e do talhe, os homens de hoje valem os antigos, se é que não os ultrapassam. Tratando da beleza das formas, exprime-se assim. Do que procede, se pode concluir que a beleza real consiste na forma mais afastada, na forma que mais afastada se apresenta da animalidade. Tudo bem? E melhor reflete a superioridade intelectual e moral do espírito, que é o ser principal. É um critério, tudo bem? Não? E é um critério que nem é do Kardec. Ele está dizendo, representa um critério validado no livro do Charles Richard. Tudo bem, gente? Tá claro? Então, de novo, às vezes a gente toma uma citação de Kardec como se aquilo fosse do próprio Kardec. Ele está dizendo, olha o que estão pensando por aí. Olha o que dizem por aí. Tudo bem? Hein, gente? Tudo tranquilos até? Todos aqui de boa? Hein? Eu preciso olhar para vocês, mas tá Tá claro? ótimo, tá Então tá. excelente. Você está colocando da forma mais lógica e racional possível. Ele está construindo uma ideia para defender os argumentos contrários. Então, ele vai contar a história, né? Você está construindo perfeitamente, não teria como ser melhor. É essa a ideia. Isso é importante. O Kardec ele está produzindo o que era consenso, o que era circular, o que era próprio de uma mentalidade da sua própria época, em que ele, obviamente, está marcando a noção que está posta ali. Tudo bem, gente? Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso. Agora ele vai dizer isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim: toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Então, se eu enxergo hoje as teorias frenológicas como
contraditórias, como frágeis, pode ser ou não? O que eu posso fazer com uma teoria que eu enxergue contradita em relação ao bom senso? Diz o Kardec, essa teoria, sendo contraditada, né, com bom senso, sendo contradita ao bom senso, deve ser rejeitada, por mais respeitável que seja o nome que traga a assinatura. Isso vale tanto para encarnados quanto para desencarnados, tudo bem não? Então o que a gente faz? No dia que a ciência provar que está errado em algum ponto, abandona o ponto, segue a ciência, né? Então ele está dizendo isso. Mas o Kardec, ele era simpático à frenologia. Ele fez parte da sociedade dos frenologistas, verdade. E aí, o que a gente faz se o Kardec fazia parte da sociedade da frenologia da época? Olha o que ele diz. É essa base em que nos apoiamos. Quando formulamos um princípio da doutrina, diz o Kardec, não é porque esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Ou seja, se o Kardec for um frenólogo total, não é porque ele é um defensor das ideias da frenologia, e aí eu vou demonstrar que ele não é, eu vou demonstrar que ele vai problematizar a frenologia, mas se ele fosse, sabe, um claríssimo defensor da frenologia, não é porque esteja de acordo com as ideias de Kardec que a gente tem que tomar por verdadeiro. Ele próprio está dizendo isso. Ó. Não é que esteja de acordo com as nossas ideias que o temos por verdadeiro. Não nos arvoramos absolutamente em hábito supremo da verdade. E a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. Ou seja, se o Kardec aceitar a ideia da frenologia, nós espíritas temos de embarcar com ele nessa? Não nos arvoramos absolutamente em hábito supremo da verdade e a ninguém dizemos, crede em tal coisa, porque somos nós que vô-lo dizemos. Ou seja, se o Kardec defender a ideia X, não necessariamente o espiritismo defende. Pode ser uma ideia pessoal do Kardec. Tudo bem, não? Ele não se arvora como árbitro supremo da verdade. E ele mesmo está dizendo, não é para crer em tal coisa, só porque eu estou dizendo que é assim, só porque eu acredito nisso. Ou seja, a ideia pessoal do Kardec não passa de uma ideia dele. A nossa opinião não passa aos nossos próprios olhos de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto não nos considerarmos mais infalível do que qualquer outro. Ou seja, se o Kardec fosse um frenologista, confesso e total, o que o Espiritismo teria com isso? Nada. Nada. O Espiritismo não precisa abraçar todas as ideias que o Kardec abraça. A opinião do Kardec não passa de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa, visto Kardec não se considerar mais infalível do que qualquer outro. Deu para entender, não? Então tem muita gente que toma isso. Porque o Kardec pensa assim, o Espiritismo pensa assim? Não necessariamente. Tudo bem, gente? Também não é porque um princípio nos foi ensinado que para nós ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Tudo bem? Então isso é muito importante. O Espiritismo não se assenta na opinião pessoal do Kardec. O Kardec pode ter os gostos que ele quiser. Não necessariamente isso deve incidir num princípio espírita. Então, se o Kardec fosse um frenologista total, isso em nada atingiria ou abalaria o espiritismo. Seria uma ideia pessoal, como ele próprio diz. A nossa opinião não passa de uma opinião pessoal, que pode ser verdadeira ou falsa. Ou seja, eu sou um ser humano, eu posso, né, ter ganhos ou prejuízos, a depender da minha posição particular. Tá claro isso ou não? Então, o Kardec era frenologista. Problema dele. O espiritismo não necessariamente tem a ver com isso. Tem sentido isso ou não? Hein, gente? Tá claro isso? Que o Kardec está dizendo? Então, se o Kardec acreditar numa coisa, o espiritismo está nessa coisa? Não. Tá claro ou não? O Kardec pode assumir as ideias que ele quiser. Não é
a ideia dele deve ser tomada como uma lei. Tudo bem? Não deve ser tomada como lei. A classe médica, ó, a comunidade científica da época dele, olha o que ele diz. A classe médica está dividida sobre a questão do magnetismo. Assim como a classe médica está dividida em relação à homeopatia, à alopatia, à frenologia. Então, é um consenso a frenologia? O Kardec está dizendo, não, não é. A sociedade, a comunidade científica está dividida. Há quem seja partidário, há quem seja com boas razões, há quem seja contrário, também com boas razões. Deu para entender, não? Então, isso é muito importante. Então, a classe médica está dividida em relação à homeopatia, alopatia, à frenologia, ao tratamento da cólera, aos purgantes, às sangrias e sobre tantas outras coisas. De sorte que uma opinião a favor ou contra não passa de uma opinião individual, sem força de lei. Então, o que isso quer dizer, senhoras e senhores, meus amigos? Se o Kardec fizer parte da Sociedade de Frenologia, e ele fazia parte, tudo bem? Isso não passa do quê? De uma posição que ainda não havia estabelecido um consenso. A classe médica, a comunidade científica estava dividida. Então, uma opinião a favor ou contra não passa de uma opinião individual, sem força de lei. Então, o Kardec pode fazer parte do que ele quiser. Não necessariamente isso vai se traduzir em princípio espírita. Porque tem muita gente que diz assim, né, Eliane? Olha, o Kardec era um frenologista, logo o espiritismo defende ideias da frenologia? Não, o próprio Kardec está dizendo isso na Revista Espírita. Uma ideia particular não tem força de lei. Não passa de uma opinião individual. Kardec tinha simpatia pela frenologia? Tinha. Ele comprava todo o kit da frenologia? Não. Ele discutia muita coisa da própria frenologia. Deu para entender, não? E o que o espiritismo tem a ver com isso? Nada. O espiritismo não necessariamente vai encampar a ideia pessoal do Kardec. Isso é muito importante, porque o espiritismo não se assenta na persona de Kardec. Se nós espíritas assentássemos verdades só porque Kardec disse, teríamos uma postura religiosa. Então, o Kardec seria o Papa, e tudo que ele dissesse teria força de lei. Então, tudo que ele dissesse seria traduzido como um dogma. E o espiritismo não é isso. O espiritismo não é isso. A pessoa do Kardec, aliás, é até dispensável. Os espíritos disseram: se você não aceitar a tarefa, outro te substituirá. Você não é uma persona insubstituível. Logo, tá claro isso ou não? Nós espíritas não assentamos validade dogmática a autoridade nenhuma, a persona nenhuma. O que nós validamos é aquilo que não esteja em contradita com o bom senso. Esse é o critério espírita por excelência. Então, se o Kardec disser alguma coisa e nós acharmos que o que ele disse está em contradição com o bom senso, eu vou colocar sob suspeição o que o Kardec disse. Não há hierarquia, não há sacerdócio organizado, não há submissão, subalternidade. Tá claro? Não há dogma no espiritismo. A doutrina espírita é uma doutrina filosófica. Certo? Não? Então, a opinião, o posicionamento do Kardec neste aspecto ou naquele é uma opinião individual. E, portanto, a gente vai aplicar os critérios do bom senso para atestar se aquilo tem via de segurança ou se aquilo deve ser rejeitado e repudiado. Deu para entender ou não? Porque tem muita Carlos, gente que diz isso. Ah, o Kardec disse, o Espiritismo disse. Não, não é bem assim. Fale, por favor. inclusive a gente poderia dissociar, né, ver, na verdade, Kardec dissociando por N razões, inclusive por essa, talvez,
o Hippolyte Léon do Kardec. O Hippolyte é a persona, um indivíduo que disse, que pensou, que permeou diversas sociedades em diversos momentos, construindo o que ele é, né? E o Kardec é aquele indivíduo ali dedicado à construção do Pentateuco Espírita, bem como a Revista Espírita, etc. e tal, com as suas opiniões. Podemos dizer isso? Podemos, mas eu acho que ainda o Hippolyte é discutível, o Kardec também. Eu acho Sim, que nós temos de aplicar o filtro para qualquer caso, para qualquer situação. Porque muitas das opiniões sobre espiritismo já é o Kardec falando mais do que o Hippolyte. É a persona de alguém que está trabalhando a ideia espírita. E a ideia que ele propõe vai ter de ser filtrada pelos critérios da razão e pelo bom senso. E se ele disser algo que não vestiu completamente, segundo, né, os meus requisitos de razão, ao critério do bom senso, a gente coloca ele provisoriamente sob suspeição. segue a própria recomendação dele. É ele que recomenda isso, né, Rogério? Perfeito. É ele que está dizendo, ó, a minha opinião é individual. Se é uma opinião individual, eu sou um ser falível como qualquer outro. E, portanto, se é uma opinião individual, não tem força de lei. Não tem, eu não sou árbitro supremo de verdade nenhuma. Porque se ele fosse um árbitro supremo de verdade, seria uma persona religiosa. E, portanto, uma figura dogmática. O Kardec não é isso. O Kardec é um filósofo. Perfeito. Fale, Jaqueline. Desculpa, a Jaqueline levantou a mão. Jaqueline? Jaqueline, não estamos te ouvindo. Oi, vê se vocês conseguem me ouvir agora. Agora sim, pode falar, Jaqueline. Ah, então tá bom. O que eu fico na dúvida é que para mim fica um pouco confuso e na realidade é uma questão que, em verdade, eu ainda quero estudar mais a fundo para ter mais clareza sobre alguns pontos, mas a dúvida que eu tenho é o seguinte, é a ordem com qual alguns temas e trechos aparecem, porque quando você traz o trecho aqui de 1861 da Revista Espírita, né, me parece uma visão bastante, né, clara e coerente sobre a questão de que o preconceito não faz sentido pela visão do espiritismo. E depois vem a Revista Espírita de 1862, né, se eu não me engano, que é a que está falando da perfectibilidade da Sim, raça negra, vai sim, trazer outros contrapontos. E ainda tem um terceiro fator, que é as obras póstumas, que em verdade ela foi publicada depois, após a morte de Kardec, e aí, sim. enfim, eu não sei muito também qual é o processo da realização de obras póstumas, considerando a não presença dele nesse momento de divulgação. Então, meu ponto é entender mesmo que não me parece ter uma. Fica difícil para mim ver uma coerência na ordem das coisas pelas datas, entende? Porque no Sim. momento me parece muito coerente ali no do trecho de 1861 e parece que se perde em um outro determinado momento. Aí, e é isso daqui, eu tô falando de uma maneira muito superficial, posso estar completamente errado. Me parece, e aí é uma dúvida, eu não sei se a divulgação da Revista Espírita foi feita 100% por Kardec, todas as divulgações, e não só isso, eu acho que, para mim, existe uma me parece que não foi sempre ele à frente em alguns determinados momentos, porque de verdade é uma coisa que para mim é muito difícil de casar a coerência da data e do que é falado em cada momento. Muito porque ele é muito metódico e você vê uma progressão na maneira como ele fez a doutrina, né? Eu não sei se eu me fiz clara, mas é porque para mim ainda Hum. preciso digerir muito mais ainda esse assunto, mas é o que eu vejo, sabe? Eu não consigo ver essa lógica tão metódica e disciplinada que ele teve da doutrina, e especificamente para esse ponto, fica muito confuso. Tá entendendo? O que na doutrina em si, não, de certa maneira, não fica. Para outros pontos. Eu não sei se eu tô me fazendo Eu clara entendi aqui. mais ou menos, e depois você me corrige se eu estiver me Aham, equivocando. Eu acho que é legal, Jaqueline, a gente entender que muitas das ideias que ele depois vai colocar naqueles livros, né, o Livro dos Espíritos, depois a isso. Gênese, depois.
ele fez muitas experimentações de debates, e, portanto, eu acho que é uma dialogia, uma dialética, nessas revistas espíritas. Tanto muitos textos que, inclusive, são colocados ipsis verbis, né? Textos da revista espírita, Isso. depois aparecem nas suas obras seguintes. Então, me parece que é um campo de experimentação e de debate a revista espírita. É um campo muito fértil É. de movimentos tensivos. O que a gente pode enxergar, eu acho que é interessante pensar, é que as revistas espíritas era o campo por onde as ideias circulavam, por onde Uhum. ele vai tentar estabelecer interlocuções. Às vezes de um modo bastante assertivo, às vezes de um modo um tanto quanto lastecido ou até ambíguo. Isso. Até Isso é ambíguo. o que eu percebo. É isso que eu percebo. E Uhum. eu acho que é importante a gente entender. Isso nos dá, de novo, a dimensão daquilo que ele mesmo está dizendo aqui. Ó. Eu estou aqui circulando as ideias, mas essas ideias que estão sendo circuláveis, né, pela minha pena, merecem ser discutidas. Não podem ser tomadas com força de lei. Eu estou aqui Isso. experimentando a discussão. Eu estou aqui testando sentidos, limitações que são próprias da época, quanto minhas. Ele próprio Uhum. se reconhece como um ser que é, óbvio, uma voz datada historicamente. Então, ele não deixa muita margem para a gente não pensá-lo fora do construto histórico do século XIX de um europeu. Ele faz parte desse contexto. Mas eu acho que é Isso. importante a gente entender o quanto que o Kardec, primeiro, ele não quer se colocar como uma persona dogmática, ou seja, tudo que ele disser tem que ser tomado como força de lei. Ele está dizendo, não, não façam isso. Não façam isso. Uhum. O que eu estou dizendo é a guisa de opiniões pessoais, e, portanto, eu posso acertar aqui, quanto eu posso errar a colar. Eu posso acertar no atacado, posso errar no varejo. Tudo Sim. bem? É Sim. essa a ideia. Sim. E eu acho que aí, nesse sentido, a gente vai investir o Kardec como uma persona humana. Para, É. de novo, Não. muita gente espírita lê o Kardec como uma persona divina, como se fosse inquestionável. Não, não é isso que ele está propondo. Não é isso que nós, Uhum. pela razão, deveríamos fazer. Sabe? Então, mesmo que se ele esposasse uma ideia que nós reputássemos repudiável, discutível, é uma ideia pessoal. E como ideia pessoal, não tem força de lei. E como não tem força de lei, não deve ser tomado como um princípio espírita. Então ele pode dizer uma besteira? Pode. Eu digo tantas, ele também diz. Né? A Sim. gente pode dizer besteiras. Mas isso não tem nada a ver com o espiritismo necessariamente. É claro? E a gente tende a conferir a persona do Kardec uma pessoa humana. Não é a Exato. divinização. O Kardec não pode e nem deve ser divinizado. Ele mesmo está dizendo isso aqui. Tá claro isso, gente? Tudo bem, não? É, fazer Então ele essa vai dizer, ó, distinção. frenologia. Frenologia existe um consenso sobre a frenologia? Não. Ele diz, a classe médica está dividida. Tudo bem, gente? Pessoas. Tudo Não, deu bem, para Pessoas. entender. Uhum. Eu acho que eu me perdi aqui. Vocês estão aí? tudo bem. Não, sim. Tudo bem, cara. Tudo bem? Então ele mesmo está Sim, dizendo, ó, a classe médica não está em consenso. A frenologia está dividindo. Como outros tantos temas à época estão divididos. Então, uma opinião a favor ou contra a frenologia é uma opinião individual. Não tem força de lei. Então, o Kardec pode ser favorável? Pode, problema dele. Pode ser desfavorável? Também pode, problema dele. Tudo bem? Não impomos nossas ideias. Olha o que ele diz, ó. Não impomos nossas ideias a ninguém. Então, não é dogmático. Os que as adotam é porque as consideram justas. Os que vêm a nós é porque pensam aqui encontrar a oportunidade de aprender. Mas não se trata de uma filiação, pois não formamos nem seita nem partido. Percebe? Ou seja, não devemos assumir, junto à informação difundida por Kardec, uma postura tácita de aceitação ingênua. Não podemos simplesmente produzir uma filiação. Reunimos-nos para estudar o Espiritismo.
como outros se reúnem para estudar a frenologia, a história, outras ciências. Então, olha o que ele está colocando. Espiritismo não necessariamente tem que embutir ideias da frenologia e vice-versa. Tudo bem, gente? Essa é uma ideia que eu acho que é importante e significativa. Tranquilos até aí? Hein, pessoas? É isso que ele está dizendo. Então, vamos lá, vamos juntos aqui. Ele diz assim, ó, o Carlos, Kardec. você saiu da compartilhamento. Saiu? Saiu. Espera aí, então vamos Entre de voltar lá. novo. Vamos voltar, compartilhar aqui. Vê se foi. 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 Então, olha o que ele diz, ó. Ele diz lá assim, por favor. Olha o que ele diz da frenologia. Ó, existe um texto lá da Revista Espírita, tudo bem, não? Um texto lá da Revista Espírita, consta lá, né, na Revista Espírita de julho de 1860, em que ele diz assim: a frenologia é a ciência que trata das funções atribuídas a cada parte do cérebro. O Dr. Gall, né, que é o pai da frenologia, e daqui a pouco o Lavater, que é o pai da fisiognomonia. Ele vai discutir os dois. Então, ele está dizendo: o Dr. Gall, fundador dessa ciência, pensava que desde que o cérebro é o ponto para onde são conduzidas todas as sensações e de onde partem todas as manifestações das faculdades intelectuais e morais, cada uma das faculdades primitivas deveriam ter ali o seu órgão especial. Assim, o seu sistema consiste na localização das faculdades, sendo o desenvolvimento de cada parte cerebral determinado pelo desenvolvimento da calota óssea, produzindo protuberâncias. Concluiu ele, ao Dr. Gall, que do exame dessas protuberâncias poder-se-ia deduzir a predominância de tal ou qual faculdade, daí o caráter e as aptidões do indivíduo. Daí também o nome de cranioscopia dado a essa ciência, com a diferença de que a frenologia tem por objeto tudo que diz respeito às atribuições do cérebro, enquanto a cranioscopia se limita às ilações tiradas da inspeção do crânio. Numa palavra, Dr. Gall fez, a respeito do crânio e do cérebro, o que faz Lavater, que é o pai da fisiognomonia, para os traços fisionômicos. Não há por que discutir aqui o mérito desta ciência, nem examinar se é verdadeira ou exagerada em todas as suas consequências, mas ela foi alternadamente defendida e criticada por homens de alto valor científico. Então, aquilo que ele disse anteriormente, a classe média, a academia científica, estava discutindo. Há quem defendesse e fosse homem de alto valor científico, fosse um cientista. Há quem criticasse e também de alto valor científico. Então, não tem-se ainda um consenso científico. Então, o que o Kardec está dizendo? Ele está abraçando a frenologia ou ele está relativizando? Porque eu vejo muita gente falar: o Kardec fazia parte da academia da frenologia, então ele aceita completamente? Não. Tudo bem? Se certos detalhes são ainda hipotéticos, percebe? Não tem valor de ciência ainda, são ainda hipotéticos, nem por isso deixam de repousar sobre o princípio incontestável, o das funções gerais do cérebro, e sobre as relações existentes entre o desenvolvimento ou a atrofia desse órgão e as manifestações intelectuais. Aí diz o Kardec: o nosso objetivo é o estudo de suas consequências psicológicas. Então o Kardec está dizendo: ó, eu não vou ficar nessa discurseira biológica. O Dr. Gall está numa lógica biológica, fisiológica, e eu não me interesso por ela. Tudo bem? Eu quero tirar disso um filtro psicológico, moral, tudo bem? De mentalidade. Aí ele diz assim, ó, diz assim: das relações existentes entre o desenvolvimento do cérebro e a manifestação de certas faculdades, alguns sábios concluíram que os órgãos cerebrais são a própria fonte das faculdades, doutrina que não é outra senão a do materialismo. Então temos os frenologistas materialistas, porquanto tende à negação do princípio inteligente estranho à matéria, ou seja, negam o espírito. Consequentemente, faz do homem uma máquina sem livre-arbítrio
e sem responsabilidade de seus atos. Tudo bem, não? Então, ele está dizendo, há partidários da frenologia numa perspectiva materialista. Deve-se, por isso, proscrever a frenologia, jogar fora tudo? Não. Calma. Infelizmente, o Lavater, tudo bem? Caiu no erro comum a maioria dos autores de sistemas, ou seja, a partir de um princípio verdadeiro sob certos pontos, concluírem por uma aplicação universal. Ou seja, o que o Kardec está dizendo? Em alguns aspectos são muito interessantes, mas não em todos. Ó, princípio verdadeiro sob certos pontos. Não dá para se retirar daí uma aplicação universal. Então ele está validando ou ele está criticando? Ou ele está filtrando racionalmente? Percebe que ele está filtrando? E aí ele diz, ó, eis aí o exagero e muitas vezes o ridículo. Então, cuidado, Kardec não está abonando essas ideias. Eu vejo espíritas falando, o Kardec era um frenologista. Não, calma, gente, o Kardec está relativizando. Ele não está abraçando o kit, o pacote completo. Ele está dizendo, ó, por algumas coisas legais, a gente pode pensar. Por outras coisas, não. Beira o exagero, beira o ridículo. Não dá para abraçar tudo que está lá. Tudo bem? Digamos, entretanto, para ser justo, que muitas vezes a falta é menos do mestre que dos discípulos, que em sua admiração fanática e refletida, não tem muita gente que faz isso com o próprio Kardec, tem uma admiração fanática e refletida, por vezes levam a consequências de um princípio além dos limites do possível. Ou seja, tem gente que abraçou as ideias da frenologia sem critério, abraçou completamente. Aí não dá, diz o Kardec. Aí já não dá. Agora, se examinarmos esta ciência nas suas relações com o Espiritismo, teremos de combater várias induções errôneas que dela poderiam ser tiradas. Opa! O Kardec está abraçando? Ou ele está dizendo, ó, não dá para absorver tudo. Há ali várias induções errôneas. Então, o Kardec é uma pessoa ingênua que entrou para a sociedade da frenologia e aceitou completamente o balaio sem critérios? Não. Então, percebe, não? Olha como às vezes é perigoso. São perigosas certas posturas. Tudo bem, gente? Aí ele continua. Temos lá um texto na Revista Espírita chamado A Cabeça de Garibaldi. Aí ele diz lá, né, o século de 4 de fevereiro contempla a carta do Dr. Riboli, que foi a Caprera examinar a cabeça de Garibaldi do ponto de vista frenológico. Não é nossa intenção apreciar o julgamento do doutor e menos ainda a personagem política, né? Mas a leitura da carta nos forneceu algumas reflexões que naturalmente aqui têm seu lugar. O doutor Riboli acha que a organização cerebral de Garibaldi corresponde perfeitamente a todas as eminentes faculdades intelectuais e morais que o distinguem. A carta é escrita inteiramente com um entusiasmo que denota a mais profunda e sincera admiração pelo herói italiano. Entretanto, queremos crer que as observações do autor não tenham sido influenciadas por nenhuma ideia preconcebida, mas não é disto que se trata. Aceitamos os dados frenológicos. Ele aceita a teoria ou ele aceita os dados? Uma coisa é aceitar dados. Não, ele está dizendo que aceita a teoria. Como exatos. E se não o fossem, Garibaldi não seria nem mais nem menos do que é. Sabe-se que os discípulos de Gao, o pai da frenologia, formam duas escolas, a dos materialistas, ou seja, a frenologia materialista, e a frenologia dos espiritualistas. Os primeiros atribuem as faculdades aos órgãos. Para eles, os materialistas, os órgãos são a causa, as faculdades, o efeito, de onde se segue que por fora dos órgãos não há faculdades. A ideia materialista. Há outros frenologistas, no entanto, que são espiritualistas. Admitem a independência das faculdades. As faculdades são a causa, o desenvolvimento dos órgãos, o efeito. Ou seja, admitem a existência do espírito. Tudo bem? O Kardec, quando tem a simpatia, ele tende a ir pela via dos espiritualistas. Tá claro? Não. E não completamente também. Aí ele vai dizer, ó, aqui na Revista Espírita, de novo, ideias frenológicas, mas ele vai dizer, o gênio não se adquire, é inato. Ou seja, nós trazemos de experiências pregressas. Tá claro? Experiências. Então ele fala da doutrina da pré-existência da alma, está falando da reencarnação, o Kardec. E mais adiante,
ele está dizendo assim: tal é, em breves palavras, o princípio da ciência frenológica. Embora o nosso objetivo não seja desenvolvê-la aqui, ainda são necessárias algumas palavras quanto ao modo de apreciação. Enganar-se-ia redondamente quem acreditasse poder deduzir o caráter absoluto de uma pessoa pela simples inspeção das saliências do crânio. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, essa teoria de saliência do crânio, eu tenho muita suspeita sobre ela. Tudo bem, não? Enganar-se-ia redondamente quem acreditasse poder deduzir o caráter absoluto de uma pessoa pela simples inspeção das saliências do crânio. Ou seja, ele abraça a ideia da frenologia, porque a ideia da frenologia aceita isso. Ele está dizendo, não. Tudo bem? As faculdades se contrabalançam reciprocamente, se equilibram, se corroboram, ou se atenuam umas às outras, de tal sorte que, para julgar o indivíduo, é preciso levar em conta o grau de influência de cada uma, em razão do seu desenvolvimento, depois pesar na balança do temperamento, o meio, os hábitos, a educação. Ou seja, o Kardec traz um monte de outras variáveis que não estão contempladas pela frenologia. Deu para entender, não? Então, Kardec não abraça o kit. Basta isto para mostrar que as observações frenológicas práticas apresentam grande dificuldade. Então, ele está aceitando a frenologia ou ele está enxergando problemas? Então, eu fico muito triste quando eu vejo os espíritas falando que o Kardec era um frenologista, cara. Juro para vocês. Ou seja, precisa ler a revista espírita. O Kardec não é um ingênuo, uma esponja que absorveu a frenologia sem critérios. Ele colocou sobre muitas questões as tais ideias. Tudo bem, não? Então, isso é muito importante. Os espiritualistas dizem ao contrário, que os órgãos não são causa das faculdades. Os espiritualistas frenologistas, tudo bem, não? Mas os instrumentos da manifestação das faculdades, que o pensamento é um atributo da alma e não do cérebro. Ou seja, ele está pensando não pela via fisiológica. Tudo bem, não? Que a alma, possuindo por si mesma aptidões diversas, a predominância de tal ou qual faculdade impele o desenvolvimento do órgão correspondente. Com o exercício de um braço, induz o desenvolvimento dos músculos desse braço. Daí se segue que o desenvolvimento de um órgão é o efeito e não a causa. Assim, um homem não é poeta porque tem o órgão da poesia. Ele tem um órgão da poesia porque é poeta, o que é muito diferente. Olha, Kardec é muito lúcido, né? Mas aqui se apresenta outra dificuldade, ante a qual forçosamente tropeçam os frenologistas. Tudo bem? Então ele está dizendo o quê? Olha, o que o frenologista diz, o espiritismo não diz. É um tropeço, segundo o ponto de vista do Kardec. Se for espiritualista, dirá que o poeta tem órgão da poesia porque é poeta, mas não nos diz por que ele é poeta. Porque o é em vez de seu irmão, embora educado nas mesmas condições. E assim em relação a todas as outras aptidões. Só o espiritismo explica. Então o espiritismo ele alarga, ele amplia. E, portanto, ele diz que os frenologistas têm ideias, ora interessantes, ora discutíveis, mas reducionistas. Deu para entender? Não? Ele está dizendo que o espiritismo tem um outro sentido, um outro horizonte. Tá claro? Então, é muito importante dizer isso. O Kardec, em vários textos da Revista Espírita, não abraça essas teses absolutamente. Tá claro, não? Aí diz, Revista Espírita lá, o Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais ou mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de coxo. Então o espiritismo alarga, porque a frenologia está como que restringida aos vieses corporais e mundanos. O espiritismo não está. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Ou seja, ideias biologizantes ou reducionistamente biológicas
como a ideia frenológica, elas tendem a acirrar, a acentuar esses privilégios de raças e, portanto, esses preconceitos. Tá claro, não? Desse ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra do espírito, pré-existente e sobrevivente a tudo cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, de uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes. Chega-se à consequência capital da igualdade de natureza. E a partir daí, da igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Agora ele não é Kardec dizendo, ó, eis o que ensina o espiritismo. Aí é um princípio espírita. Então ele está dizendo, ó, se eu sou simpático ou não é essa ou aquela ideia, é uma opinião pessoal. Agora, princípios que são favoráveis a se retirar consequências de igualdade de natureza, de igualdade de direitos sociais de todas as criaturas e da abolição de privilégios de raças, isso é princípio espírita. Isso sim é um princípio espírita. Então, se o Kardec fosse um racista, prejuízo para ele. O espiritismo não é. O que o espiritismo ensina é outra coisa. Percebe ou não? Isso é muito importante. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser considerado. Tá claro isso, gente? Eu estou forçando o poema. O Drummond diz, não forces o poema. Então, às vezes, eu estou forçando o poema. Mas tem base isso ou não? Então, o Kardec poderia ser um racista? Poderia. Seria um problema dele, prejuízo dele. E o Espiritismo, o que tem a ver com isso? Não tem a ver com isso. O Espiritismo propõe outras consequências, em que o que se tem é a consequência capital, a igualdade de natureza. Todos partimos de um mesmo ponto e chegaremos a um mesmo ponto. Não há privilégios na criação e não há prejuízos na criação. Qualquer prejuízo ou privilégio é por conta ainda dos nossos equívocos, da nossa inadequação de entendimento. Percebe ou não? Então, eis o que ensina o Espiritismo. Eis o que ensina o Espiritismo. Diz ainda, ó, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem e mulher. Percebe ou não? Então, todos esses preconceitos que nós, seres humanos imperfeitos, criamos, tendem a ser superado. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, ou seja, ao espiritismo feminista, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se pois a reencarnação, funda numa lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda a mesma lei, o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Isso é princípio espírita. Nós trabalhamos para dar a fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensine a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, de casta, de seita, de cor, opinião política, religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade, de deveres sociais. Ou seja, somos todos
iguais. Não há assimetria, hierarquia, inferioridade e etc. Isso é princípio espírita. O homem de bem é bom. Olha o que ele diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem é bom, é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque todos os homens vê irmãos seus. Isso é Espiritismo. Espiritismo é isso. Então, o Kardec é uma outra ideia, parece ser, né, enviesada, estranha. O que a gente faz? Rejeita. Pura e simplesmente. Tudo bem? E o Espiritismo não tem nada com isso. Hein? Tem lá a história do jovem negro de 17 anos, cego de nascença, tá lá na Revista Espírita. Ó, o Tom é um jovem negro de 17 anos, cego de nascença. Tudo bem? Supostamente dotado de um dom musical maravilhoso. Então, um jovem negro, cego de nascença, que tinha uma habilidade de musicista. Um tal prodígio, mesmo deixando larga parte ao exagero, seria mais eloquente defesa em favor da reabilitação da raça negra, num país onde o preconceito de cor é tão arraigado. Olha o Kardec racista, né? Olha o que ele está dizendo. Ó, reabilitação da raça negra num país onde o preconceito de cor é tão arraigado. Ele é contra o racismo, segundo o que está aqui. E se não pode ser explicado pelas leis conhecidas da ciência, se-lo-ia, de maneira mais clara e mais racional, pela da reencarnação. Não de um negro num negro, mas de um branco num negro, porque a faculdade instintiva tão precoce não poderia ser não uma lembrança intuitiva de conhecimentos adquiridos numa existência anterior. Opa, peraí. O que ele está dizendo aqui? Que esse negro musicista foi um branco na existência anterior, por isso a habilidade de musicista? É. Por quê? Porque em contextos sociais africanos, não devia nem ter o instrumento musical onde ele pudesse ter aprendido isso. Então, o que quer dizer? Pessoas brancas podem reencarnar negras, pessoas negras podem reencarnar brancas, e nós levamos o nosso patrimônio. Tudo bem, não? E sem nenhum demérito. Mas então perguntarão, seria uma retrogradação do espírito passar da raça branca à raça negra? Houve algum prejuízo? Retrogradação de posição social? Sem dúvida. O que se vê todos os dias. Você sabe que a África foi explorada pela Europa. Então, aquele lugar está todo em atraso social por causa da exploração europeia. Então, degradação social? Sim, por causa dos europeus, inclusive. O que se vê todos os dias, quando de rico se renasce pobre, ou de mestre se renasce servo. Mas não retrogradação do espírito. Retrogradação social? Sim. Nós encontramos hoje a população negra sendo marginalizada, sendo excluída socialmente, sendo alvo, né, preferencial das balas perdidas de uma sociedade ainda de mentalidade escravista. Então, pode-se encontrar, num mundo injusto quanto o nosso, uma retrogradação social, mas não uma retrogradação do espírito, diz-nos o Kardec, pois teria conservado suas aptidões e aquisições. Esta posição seria uma prova ou uma expiação, talvez ainda uma missão, a fim de provar que essa raça não é votada pela natureza a uma inferioridade absoluta. Deu para entender Kardec aqui ou não? Isso aqui é muito interessante. Contudo, os médiuns fazem algo mais. Por seu intermédio, os espíritos bons inspiram a caridade e a benevolência para com todos. Ensinam os homens a se olharem como irmãos, sem distinção de raças nem de seitas, a perdoar os que lhes dizem injúrias, a vencer as más inclinações. Então, para sermos pessoas boas, não podemos nutrir qualquer distinção, qualquer apartamento, qualquer apartação, qualquer diferença, qualquer separação. Temos de nos olharmos uns aos outros, tudo bem? Estabelecidos e atravessados pela legítima fraternidade, sem amarras, sem barreiras corpóreas de qualquer espécie. Então, se os seres humanos colocam barreiras corpóreas, temos de
suplantá-las, temos de vencê-las. Tudo bem, gente? Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Será que ele se deitará... Opa, perdão. Será que ele se deitará... Eu não estou conseguindo, peraí que está... Aqui, ó. Será que ele deitará por terra as barreiras que separam os povos? Tudo bem? Que fará que caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seita, ensinando os homens a se considerarem irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente, e não destinados a viver à custa uns dos outros. Ou seja, não pode haver exploração, sujeição de quem quer que seja. Temos todos de nos olharmos e nos tratarmos como iguais. E aí vem a Gênese. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras, emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Que as leis penais se vão apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos. Vamos desenvolvendo a justiça. Enfraquecem-se os preconceitos de raça. Os povos entram a considerar-se membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações, eles suprimem as barreiras que os separavam. Tudo bem, não? Percebe? Então, o que Kardec está dizendo? Fundamentalmente, temos de suplantar e vencer toda e qualquer barreira. Pode ser, não? Essa é a ideia que o Espiritismo propõe. Então, cuidado. Primeiro, Kardec não era um frenologista aderente. Ele criticava, ele filtrava, muita coisa. Então, aquela coisa, eu leio e vejo o que é bom, eu retenho. O que não é bom, eu simplesmente rejeito, excluo, que é o espírito crítico. Tudo bem? E a ideia que o que ensina o Espiritismo, lembra? Eis o que ensina o Espiritismo, é vencermos todas as barreiras, todos os grilhões, todas as amarras, todos os muros, e nos pensarmos uns aos outros em espírito de fraternidade legítima, autêntica, transparente. Texto escrito pelo próprio Kardec. O Kardec propondo essas lições, essas reflexões que eu considero vivamente importantes de serem pensadas e consideradas. Eis o que ensina o Espiritismo. É essa a ideia que está posta. Tudo bem, gente? Hein? Tranquilos até aqui? Era isso mais que eu teria a oferecer como reflexão. Eu acho que a gente precisa pensar o Espiritismo com mais responsabilidade. Eu vejo às vezes isso, a gente quer fazer uma leitura, às vezes excessivamente mítica do próprio Kardec, ou às vezes desconstruir e colocar na boca do Kardec o que não necessariamente está ou foi dito por ele. Tá claro? Isso é um perigo. Então, cuidado. Ao falar com todos... Kardec é um racista. Ele fez parte da sociedade de frenologia. Calma. Calma. Vamos com vagar, sem precipitação, que o Kardec também não era um ingênuo. Tem muita gente que toma o Kardec como se fosse um espírito ingênuo. Não é bem assim. Precisamos, sabe, realmente levar essa ideia espírita em sentido mais largo, mais amplo, e pensarmos no espiritismo com mais segurança, sem injustiças. Aqui ninguém está aí deusando Kardec, a gente relativiza, a gente entende que o discurso dele foi datado, ele produziu limitações também em muitos horizontes que a gente pode discutir e rejeitar, e ele mesmo diz, se eu assumir essa ideia,
sou ser humano, é uma ideia pessoal, pode ser repudiada sem nenhum prejuízo. E a gente pode fazê-lo, a gente acabou fazendo, inclusive, aqui em alguns momentos, pode ser ou não? O Kardec faz um repertório de linguagem que não escapa muito do seu tempo histórico. Mas aí também ser injusto com ele eu não acho legal. Eu acho que o que está ocorrendo por aí é uma injustiça muito desmedida. Tá? Vamos relativizar? Vamos, mas também não vamos desconstruir completamente, como se o Kardec fosse um tolo. E eu fosse a pessoa mais inteligente do mundo por estar criticando o cara. Não, para. Desce, volta para o lugar e pensa de modo racional, sem paixões. De modo frio, tranquilo, racional mesmo. Pode ser ou não? Kardec tem os seus limites, a gente pode reconhecer isso. Porque não há mitificação. Kardec não é Deus. Não tem uma validade dogmática aquilo que ele desenvolve. A gente pode discutir e rejeitar. Tudo bem, gente? É isso o que eu teria para oferecer por agora, por hora. Quem quiser, por favor, fique à vontade. Carlos, meu Oi, querido amigo, por favor. tá, obrigado. E o que é desafiador para o momento, e quando eu digo momento, para o último século, sei lá, para o movimento espírita de modo geral, é fazer o que nós fizemos hoje, por exemplo. Escolher um tema, debruçar sobre o tema como você fez, fazer uma apresentação pausada. Eu acho que essa é uma das recomendações de Kardec, aliás, tenho certeza. Estudar detidamente, lentamente, avaliar, né, em que cenário, em que contexto, sobre o que ele está falando. Então, ele está desenhando, né, em cima de um objeto, né, sobre frenologia, ele vai desenvolver uma ideia, e aí para concluir com os princípios, né, que ele abraça, que ele entende da doutrina espírita. Então, você tem que trazer toda o início do estudo é a base, como ele mesmo diz, né? Tomemos por base, etc. e tal. Mas é isso que nos falta, essa compreensão do texto. Esse é o desafio. O que se tem hoje, o que se vê, né? Com o advento das redes sociais, o recorte, o indivíduo vai lá, pega um recortezinho, isso é chato pra caramba. Você tem que ficar explicando o tempo todo, para isso está fora de contexto, etc. e tal, né? Mas que ótimo, muito bom, valeu. É isso que você disse, é muito sério, Rogério. O que a gente vê são esses recortezinhos de 2, 3 minutos, sei lá, que é o modelinho da internet padrão, para, Sim. sabe, para ganhar like. E aí pega lá um recorte de uma coisa que se atribui ao Kardec. Quando você vai ler o texto, não é ele que está dizendo isso, ele está citando alguém. Ele está discutindo o recorte de alguém e toma aquilo como se fosse dele. Gente, isso ou é ignorância ou é má fé. De duas, uma. Ou é ignorância, não soube ler criticamente o texto, que também é humano, ou pode ser também muita má fé, percebe não? Só que eu vejo, às vezes, essa ignorância, essa má fé, na boca de espíritas. Para falar, Mas Kardec, olha como ele não presta. Olha como ele já está superado. Olha como a gente tem que jogar fora o Kardec. Percebe não? Então eu vejo muita gente usando o Kardec para depreciá-lo sem ter contextualizado uma leitura crítica, sem ter devidamente feito uma contextualização crítica do que ele disse. E eu acho isso problemático. Então, ele pode ter dito coisas que nós possamos marcar uma posição de discordância. Nenhum problema. Ele mesmo vai dizer, é opinião pessoal minha, a gente pode discutir. Não tem valor de lei, não deve ser tomada de um modo, né, como uma verdade suprema. Não, eu não sou aquele de uma voz constituída por uma verdade suprema. O meu viés é próprio do meu tempo. Eu estou analisando como os nossos vieses são próprios do nosso próprio tempo. Daqui no futuro, muitos de nós vamos olhar o que dissemos aqui agora para rejeitar. Percebe ou não? É o que o Guimarães Rosa dizia quando você chega à maturidade. Juventude é alguma coisa para depois se desdizer. A gente, na juventude, eu olho para a minha fase juvenil
eu tenho vergonha de algumas ideias, de algumas posturas que eu assumi. Então, eu tendo, na minha fase de agora, a desdizer o que eu disse. A maturidade é algo para desdizer a juventude. A gente espera que a gente cresça. E eu posso hoje, no futuro, olhar para o que eu disse agora e mudar muita coisa. E é bom que se mude. Sabe, não? Então a gente vai dizer isso. Então tem gente que quer ler Kardec como Bíblia ou quer desconstruir o Kardec jogando fora. Eu acho que as duas leituras estão equivocadas. Não é para ler Kardec como Bíblia, como uma verdade, como um ser dogmático, divino, que não merece reproche, que não mereça vírgulas, merece vírgulas, como qualquer um de nós. E ele mesmo disse isso. Esse é o que é o problema. Ele mesmo disse que a gente não é para tomá-lo como uma verdade inconteste. Sabe, não? Então a gente precisa ler o Kardec de modo crítico. É um ser humano, vamos combinar, muito esperto, muito desenvolto intelectualmente e apreciável. Eu sou fã disso, de quem tem um incômodo, um questionamento permanente, contínuo, essa inquietude racional. O Kardec era uma inquietude racional que me interessa, e nós vamos relativizar, colocá-lo num tempo e espaço, vamos, né, circunscrevê-lo historicamente. E perceber, e aí é nesse sentido que eu acho que dá para se bater palma, perceber que ele ainda está valendo para muita coisa. Não dá para jogar fora, não. Então, não dá para lê-lo misticamente. Ele não era isso, ele era filósofo, ele era um avesso à mística, mas não dá também para ser injusto com ele, colocando coisas que ele não disse, sabe, interpretando de um modo que eu considero enviesado, injusto e perigoso. Vamos ler, vamos estudar o Kardec. É aquilo que eu já disse outras vezes. Ele vai ser superado um dia? Faço votos que sim. Faço votos que ele seja superado um dia. Vai depender do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa desenvoltura, né? A gente vai também operar nessa direção. Que ele possa ser superado fundamentalmente. Que outras ideias mais complexas, mais desenvoltas, venham em seu lugar. Faço votos que chegue logo, inclusive. Mas ainda não, calma. Ainda essa persona, esse intelectual francês, eu acho que ainda vale para muita coisa. Ele merece a nossa atenção. Ele precisa ser estudado. Ele, eu acho que ainda é o que melhor ainda se produziu sobre espiritismo. Porque muitos que vieram depois produziram ruídos, produziram, sabe, pedras de tropeço, produziram místicas, que o Kardec não tem nada com isso. Então, eu acho que é muito, muito importante a gente ter sempre esse pezinho atrás, esse respeito. Não é fanatismo, é respeito. Eu tenho muito respeito pela pessoa do Kardec, pelo intelectual Kardec. Tudo bem? Eu não tenho aqui um fanatismo por ele, não. Nem ele gostaria que tivéssemos. Mas eu tenho muito respeito. Eu preciso respeitar o que ele propôs para pensar de uma maneira justa, de uma maneira o mais possível justa, porque eu também sou um ser humano que posso errar nas minhas leituras, nas minhas interpretações. Então eu estou tentando ser justo com a persona do Kardec. Onde ele estiver, ele sabe que o propósito é positivo. Ele sabe que o propósito é positivo. E eu tenho muito carinho por uma persona que me acrescenta muito. E ainda me acrescenta e continua me acrescentando muito. Tá bom, gente? Obrigado, Carlos. Foi muito gostoso, como sempre, né? Ouvir você. E daqui a pouco a gente se vê de novo, né, Carlos? Mês que vem estaremos de volta, pode ser? É isso aí. Anatólio, meu amigo, obrigado de novo pela sugestão. Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado a Obrigado, todos. gente. Até a Boa próxima. noite. Boa noite, um beijo Boa para noite. todos, uma boa semana. Boa noite, boa Para noite. nós todos. Boa Obrigado, noite. obrigado. Um forte abraço. Obrigado. Boa Aqui, noite. gente, obrigado. Boa Até, noite. Marisa, obrigado. Beijo para todos.